A paz do Senhor, meus irmãos, glória a Deus. Mais uma vez nós estamos aqui para junto crescermos na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Eu quero meditar com você hoje uma palavra que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, e no versículo 13, que diz assim: Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podes, antes com a tentação dará também um escape, para que possais suportar. Não existem provações que nós passamos pela qual não podemos suportar. Todos os problemas e adversidade que nós enfrentamos, o Senhor permite, porque também vê em nós capacidade de suportá-la. E o texto que nós lemos está dizendo que da mesma forma que a tentação vem, o Senhor também nos dará o escape para que possamos suportar. Sempre digo que deserto não é habitação de ninguém, mas é um lugar de passagem. E todas as vezes que enfrentamos os nossos desertos, as nossas dificuldades, o Senhor tem grandes lições para nos ensinar. Um certo sábio, juntamente com seu discípulo, passava por uma estrada e, cansados e com fome, avistaram um casebre. Resolveu bater ali e pedir abrigo. Naquele casebre morava um homem juntamente com a sua esposa e os seus 2 filhos, muito pobres, mas receberam muito bem o sábio juntamente com seu discípulo. E o sábio perguntou para aquele homem: como é que vocês conseguem sobreviver num deserto como esse e num casebre como esse? Então aquele homem respondeu para aquele grande sábio: está vendo aquela vaquinha? É dali que nós tiramos o nosso sustento. Ela é tudo que nós temos. Dali tiramos o leite, que transformamos no queijo e também na coalhada, e aonde nós vivemos do sustento, e quando sobra vamos ao centro da cidade e trocamos por alguns outros alimentos. E assim conseguimos sobreviver. Então, no outro dia, aquele sábio, juntamente com seu discípulo, se despediram daquele homem e saíram. E antes que virassem a esquina, aquele sábio deu uma ordem para o seu discípulo: eu quero que você volte lá, que você pegue aquela vaca e lance aquela vaca para baixo do precipício. Aquele homem olhou para aquele sábio e disse: como pode ser tão ingrato? Aquela vaca é tudo que eles têm, é tudo que eles possuem. Como você quer que eu jogue ela abaixo do precipício? Ela vai morrer. E aquele sábio deu uma ordem para aquele discípulo. E mesmo insatisfeito e não concordando, ele deveria cumprir. Então ele foi lá, pegou aquela vaca e lançou para baixo do precipício e foram embora. Aquele homem não conseguiu viver com a culpa e nem com o remorso daquela atitude que ele tomou. Depois de muitos anos, resolveu deixar aquele sábio e voltou para aquele casebre. Ele queria ter notícias daquele homem e também pedir desculpa por ter lançado tudo que ele tinha abaixo do precipício. Quando ele virou a esquina, ele não conseguiu conter de felicidade diante do que ele via. Ele avistou uma linda casa numa bela fazenda. Havia piscina, havia árvores, havia flores, havia plantação. E quando ele olhou para aquilo ali, ele pensou: de certo, não aguentou passar por tanta necessidade e venderam suas terras. E hoje devem viver na rua pedindo esmola. Ele se aproximou-se, chamou-se o caseiro e perguntou ao caseiro se ele tinha notícias do homem que morava ali naquelas terras. E o caseiro olhou para ele: olha, você está bem na sua frente, você está avistando eles. E ele prestou bem atenção na feição do homem que ele via de frente para uma churrasqueira, com os filhos robustos e já grande, uma esposa alegre e feliz, e ele reconheceu que era o mesmo homem daquele casebre. Ele se aproximou-se e perguntou àquele homem: o que aconteceu para vocês terem uma virada tão grande na vida de vocês? Estive aqui alguns anos atrás junto com o meu sábio e vocês moravam em um casebre e passavam por grandes dificuldades. Aquele homem disse que tudo que eles tinham era uma vaquinha e daquela vaca vinha o seu sustento. Mas aquela vaca caiu no precipício e morreu. Então eles precisaram se reinventar. Eles precisaram se aperfeiçoar com novas habilidades que eles nem sabiam que possuíam. E hoje estão vivendo uma vida melhor. Aquele homem entendeu então o que é que o grande sábio queria dizer e ensinar para ele.
Existem provações e adversidades que passamos na nossa vida em que achamos que vai nos matar, em que achamos que não vamos suportá-las. Mas no final de tudo, o Senhor está querendo ensinar-nos grandes lições, a nos superarmos, a nos reinventarmos, a mostrar para nós que somos capazes sim de fazer uma reviravolta na nossa vida. Se nós abrirmos os nossos olhos e aprendermos com o que o Senhor tem a nos ensinar, viveremos o melhor que o Senhor tem para nós. Foi isso que aquele homem entendeu que o grande sábio queria lhe ensinar. Não existem provações que passamos que não possamos suportar, e em todas elas o Senhor tem grandes lições para nos ensinar. Basta abrirmos os nossos olhos e prestarmos atenção no que é que Deus tem para nós. Amém? Eu quero orar por você. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Eu sei, Senhor, que não passamos por lutas e provações que não possamos suportar. Se o Senhor assim nos permitiu, é porque viu em nós capacidade de suportar. E eu sei que para cada um de nós, o Senhor tem uma porta de escape, como diz na tua palavra. Pai, eu oro, Senhor, para que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento para entendermos o propósito desse deserto, o propósito dessa luta, o propósito dessa adversidade. Porque eu sei que no meio de todo esse caos, eu sei que no meio de todas essas adversidades, o Senhor tem algo para nos ensinar. E não nos permita passarmos por esse deserto sem aprendermos com o Senhor aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Abre os nossos olhos e dá-nos entendimento, Pai. Assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe.